Obrigado, Denise. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Mais uma reunião da cardiologia do Hospital 9 de Julho. Agradecendo aqui a presença de tanto dos médicos da cardiologia do hospital, como de alguns médicos externos que a gente convidou. Essas reuniões a gente tem tentado abri-las também não só para outras instituições, como para outros setores do hospital. Hoje a gente já consegue, né, uma vez que a gente tem a nossa página no YouTube, também encaminhar essas reuniões para quem não consegue participar. E a gente vai falar hoje um tema que tem mudado muito recentemente. Coincidentemente, eu fui para 2 congressos fora do estado de São Paulo, um no Espírito Santo e outro na Paraíba, e esse foi um dos temas mais debatidos, que é o tema de ablação de FA. Tem diretriz recente, o que a gente aprendeu no passado de taxas de sucesso mais baixas, de indicações muito específicas, a gente sabe que hoje não é mais verdade, a gente já tem uma evidência muito mais extensa em relação ao melhor momento para essa indicação. E o Cristiano Pisani vai falar para a gente. Cristiano, além de amigo muito antigo, um dos que primeiro me recebeu no 9 de julho, ainda nos plantões do 2C, é doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médico da unidade de arritmia e eletrofisiologia do Instituto do Coração, é atual diretor científico da Sobrac e é médico responsável pelo setor de eletrofisiologia do Hospital 9 de Julho, da nossa cardiologia, a nossa referência, e vai falar para a gente sobre o estado da arte da ablação da fibrilação atrial. Bom, Du, muito obrigado pelo convite. Acho que é sempre importante e interessante, né, a educação médica continuada e, como tu falaste agora, eu acho que acho que a gente tem muito a oferecer. Realmente eu vejo que os pacientes pós-ablação vão muito bem. Eu acho sim que essas discussões e coisa acabam a entusiasmar e cada vez mais a pessoa pensar na indicação, né? Obrigado pelo convite. Realmente, eu trabalho no 9 desde 2004. Eu fiquei na UTI do 2C de 2004 a 2018. Fiquei 14 anos. No início com pouco plantão, cheguei a ter muito, depois diminuí. Em 2018 eu saí do plantão, mas sempre continuo lá no hospital, tendo consultório e adoro trabalhar no 9. Então eu vou começar. Na verdade, assim, o estado da arte é muito genérico, né? O que eu foquei mais nessa apresentação é o que o clínico precisa saber, o que é interessante para os clínicos, o que é importante com relação à ablação da fibrilação atrial. E, primeiro, o que é a ablação da fibrilação atrial? O conceito de ablação de fibrilação atrial e a técnica passou a existir depois que esse francês, o Michel Aissaguer, nessa publicação, essa é uma das publicações clássicas na nossa área, ele publicou no New England, então, que a fibrilação atrial vinha das veias pulmonares. Até então se tentava fazer o meio cirúrgico, fazia várias incisões nos átrios na cirurgia, ou mesmo na ablação por catéter, tentava reproduzir as linhas do MEIS, mas sempre com um resultado muito pobre, e muitas linhas envolviam as veias pulmonares, mas realmente o que ele mostrou é que precisava fazer esse isolamento das veias pulmonares. Então ele documentou principalmente o foco da fibrilação atrial. A fibrilação atrial iniciava, e o que ele fazia é isso, ele teve o feeling, ele começou a colocar catéteres nas veias e via que deflagrava a fibrilação atrial. Geralmente é das veias esquerdas, mas pode ser das outras veias e muitas vezes manifesta numa, manifesta noutra. Então, fazer só o isolamento de uma veia ou então ablacionar só um foquinho dentro da veia não era possível, e aí que surgiu então a técnica mais convencional, e a evolução da tecnologia ajudou bastante esses resultados melhorarem. Então, basicamente, a ablação da fibrilação atrial visa buscar esses disparadores, e como eu falei, geralmente esses disparadores vêm das veias pulmonares mesmo, algumas vezes da cava, algumas vezes do apêndice, da própria parede posterior, mas o procedimento seminal é as veias pulmonares, mas também tem que ter um substrato.
e pode ser um substrato, porque, na verdade, a fibrilação atrial, o mecanismo é reentrante, ela é passiva de reversão por cardioversão, porque ela é uma arritmia reentrante, só que é muito reentrada funcional. Então, tem o gatilho, isso acaba levando a essa mudança dos períodos refratários na parede do átrio, isso, então, favorece essas reentradas e micro-reentradas. Muitas vezes não tem um substrato, mas algumas vezes tem o próprio remodelamento, cicatriz no átrio, acaba formando o substrato, e aí a técnica vai variando conforme esse substrato. Então, estendendo cafés, que são os potenciais fracionados, linhas de bloqueio, à medida que tem um substrato mais complexo. E um fator importantíssimo na fibrilação atrial é o sistema nervoso autônomo. O vago parasimpático, ele tem um papel importante nessa sustentação, porque ele encurta esse período refratário nos átrios, mas também tem um papel no disparo. E sempre que a gente faz um isolamento das vias pulmonares, a gente sempre leva uma denervação autonômica. Uma das primeiras publicações minhas, na verdade foi a primeira que foi primeira no Circulation em 2005, a gente tentava denervar esse átrio para ver se resolvia a fibrilação atrial. E se viu que só denervar não era o suficiente, mas denervar mais o isolamento, que é o que a gente faz atualmente, é uma técnica realmente que funciona muito bem. Então, aqui um exemplo, vocês podem ver aqui é um catéter quadripolar que está dentro da veia superior esquerda, então vem uma atividade bem precoce dessa veia rápida, que vai levar à fibrilação atrial. Mais comum, e 80% a 95% das vezes, essa fibrilação atrial vem dessas veias pulmonares. Mais comum é isso aqui. A gente tem, então, o catéter laço, que está dentro da veia pulmonar. Vocês podem ver que aqui é um batimento sinusal, aqui vem uma atividade muito rápida dentro dessa veia pulmonar, que acaba, então, gerando a fibrilação atrial. Você pode ver, essa aqui é a rajada, a gente fala até como se fosse o motor de arranque. Tem aquela rajada e pega o motor de arranque, aí todo o átrio desorganiza, que aqui é a fibrilação atrial, embora pareça um pouco mais organizada, ainda é uma atividade muito rápida, e se a gente for ver, existe uma desorganização nessa atividade, mas você pode ver que o gatilho, o início, é essa atividade aqui super rápida que vem das veias pulmonares. Então, o que a gente faz? A gente, através do catéter, a gente faz aplicações ao redor dessas veias pulmonares, fazendo então com que esse sinal da veia pulmonar que a gente vê aqui, tá, ele desapareça, e aqui então tem essa ausência do sinal, tem o isolamento da veia pulmonar. A gente sempre busca um bloqueio de entrada e um bloqueio de saída. A técnica inicial era um isolamento segmentar, que a gente fazia, buscava essas conexões, aqui vendo o laço, esse lacinho aqui, que é um cateter que hoje em dia até já se abandonou. A gente buscava as conexões, ia cauterizando, depois fez um isolamento mais antral, e atualmente, que eu vou mostrar, a gente faz um isolamento bem antral, envolvendo as veias de cada lado em conjunto, buscando esse bloqueio e também essa denervação. Os gânglios parasimpáticos ficam nessa região aqui na parede posterior do átrio esquerdo, aí fazendo então a técnica atual da ablação de fibrilação atrial. Então esse aqui é um exemplo essa aqui é uma ablação de fibrilação atrial do início até o fim. Um caso que a gente tem um projeto lá na Sobrac que chama TV Sobrac, e a história do paciente vai mostrar. Então eu fiz toda a gravação de toda a ablação. Primeiro, o que a gente faz? Esse aqui é a ferramenta atual que a gente tem. A gente tem esse catéter que chama Pentaray, esse é o da Johnson. Da Sanju Abbott tem o catéter que chama HD Grid, que ele é como se fosse um pincel. Então a gente vai passando o catéter aqui dentro do átrio e vai preenchendo esse átrio. Ele tem sensores magnéticos, vai criando a anatomia do átrio. Então você pode ver ali, já começa criando as veias pulmonares. Agora aqui a gente vai rodando pelo septo e constrói então toda a anatomia do átrio. O que significa essas cores? Essas cores é o que a gente chama de mapa de voltagem. Então, à medida que o catéter vai passando, ele vai encostando no tecido, e se é um tecido de amplitude normal, que não tem cicatriz, ele vai ter essa amplitude alta, ele vai mostrar, então, com aquele roxo. Se é um tecido cicatricial ou dentro das veias pulmonares, que tem menos tecido miocárdico, aí ele vai ficar como vermelho. Então, vocês podem ver aqui,
tá? Que esse é um paciente que tem um átrio totalmente normal, aqui é só um pouco de falta de contato, aqui são as veias esquerdas, as veias direitas, deixa eu parar aqui, tá? As veias esquerdas, as veias direitas, aqui dentro das veias pulmonares, aqui o septo também é um septo normal, tá? Então esse é um átrio típico de um paciente com fibrilação atrial paroxística, que é o paciente que vai se beneficiar mais do procedimento. Uma vez feita essa anatomia, com o catéter de ablação, então a gente geralmente a gente usa essa linhazinha para desenhar o local de ablação, então a gente vem com o catéter ponto a ponto, vai fazendo essas aplicações ao redor das veias pulmonares, tá? Fazendo com que crie uma barreira, então, da veia pulmonar para o átrio. Esse aqui é a tecnologia mais atual, eu vou mostrar os dados dessa tecnologia mais atual da Johnson, que é o que chama de índice SurePoint, tá? Que então ele calcula através de uma fórmula, ele faz essa correlação de potência, força de contato e tempo de aplicação, e aí ele consegue inferir de uma maneira adequada a extensão e a profundidade da lesão. Então, quando tá vermelho, a gente faz da parede anterior que o SurePoint de 550, então ele fica esse vermelho mais forte. Quando vai para a parte de trás, vocês podem ver que ele vai ficando menos vermelho, que é, então a gente usa do SurePoint de 400, ó, aqui ele está mais clarinho, e aí vem aqui, completa a volta em cima, então vem aqui o 400, aqui 550. Fez as direitas, a gente checa, algumas vezes a gente usa o catéter dentro da veia, outras vezes não, porque como essa taxa de isolamento primeira passagem aumentou tanto, dá para fazer sem esse catéter dentro da veia, então a gente só checa depois. Tá? Uma vez isolou a veia direita, vai para a veia esquerda. Deixa eu passar aqui. Então, aqui o catéter está na veia esquerda. Existem várias estratégias para fazer, mas o que eu gosto mais de fazer é colocar, como está aqui, coloca a bainha dentro da veia, mas isso precisa ter uma veia grande, coloca a bainha dentro da veia e vem de dentro para fora com o catéter e vai aplicando ao redor das veias pulmonares. Então, vocês podem ver, faz a mesma lesão. Aquele vermelho mais forte é o SurePoint de 550. E à medida que vai para trás, porque também tem o esôfago, parede mais fina, fica o SurePoint de 400. E quando o esôfago está muito perto, pode ver que aqui, esse aqui está um pouquinho mais escuro que esse. Quando o esôfago está muito perto, a gente faz estratégias para escapar. Por exemplo, aqui eu entrei um pouquinho mais na veia para fugir do esôfago, o esôfago passava aqui atrás e faz aplicações de menor potência. Então, essa é uma ablação convencional de um paciente com fibrilação atrial paroxística com isolamento das veias pulmonares. Sempre quando eu termino o caso, geralmente eu mando as fotos para os clínicos verem e essa é a imagem que a gente tem. O átrio normal é um local de isolamento e nesse caso aqui eu não fiz o remapeamento, mas pode fazer o remapeamento que daí vai ficar dentro dessa linha, vai ficar vermelho, fora vai ficar o roxo, e esse é um procedimento bem convencional, bem padrão, e geralmente são procedimentos tranquilos. A tecnologia evoluiu muito. No início a gente tinha esse catéter com ponta de 8 milímetros, ele fazia uma lesão mais extensa, não pelo tamanho da ponta, mas que ele esfriava e fazia a lesão maior. A gente usava esse laço. Depois passou a ter, chegou já o sensor de contato, já com eletroanatômico, a gente fazia, vocês podem ver que a lesão é diferente, a gente fazia esses pontinhos pequenos e fazia uma técnica que chama de drag, ia passando, ia sempre aplicando, ia mexendo o catéter para criar barreira, e no caso aqui as cores é a força de contato, quando tem mais contato ou menos contato, tá? Tem também o eco intracardíaco, que ajuda principalmente na transeptal e na estabilidade para ver a estabilidade do catéter, e hoje essa técnica que eu falei para vocês, que é o SurePoint, tá? Que então, quanto mais escuro, maior o índice, 550 na frente, 400 atrás. Eu vou mostrar que quando se usa essa tecnologia é um resultado mais convincente. Depois do catéter 8 milímetros surgiu os catéteres irrigados, isso já tem desde 2008 que surgiram os catéteres irrigados, ele resfria a ponta para dar uma potência maior, e lá por 2012, 2011, surgiu o catéter com sensor de contato, porque em eletrofisiologia é importante a gente estar no lugar certo de fazer a ablação, mas eu tenho que ter contato, esse catéter tem que estar bem apoiado para fazer uma lesão adequada e um contato adequado.
é acima de 8 gramas. Então, com esses sensores de contato, permitiu primeiro mostrar que tem contatos adequados e utilizar nesses índices. Uma tecnologia que é bem interessante também, só que a limitação é que ela é mais para paroxística e mais para isolamento das veias pulmonares. Eu vou mostrar para vocês que às vezes não é só o isolamento que é importante fazer, é a crioablação. A grande vantagem da crio é que o procedimento é mais rápido, porque coloca o balão lá na veia, não faz toda aquela volta, o balão ele congela ao redor e faz a linha, tá? E a curva de aprendizado para também fazer o isolamento acaba sendo uma curva de aprendizado mais curta. Tem um monte de gente que faz só a crio porque acaba sendo um pouco mais fácil. Mas na prática, eu vou mostrar depois o resultado Fire & Ice, o resultado é semelhante, tanto crio quanto radiofrequência, e a percepção que eu tenho é de que a radiofrequência ela acaba sendo mais versátil, eu consigo fazer outras coisas. A estratégia, como eu falei, depende muito do substrato, do que a gente tem. Então, fibrilação atrial paroxística com ato normal, geralmente é uma arritmia gatilho dependente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o isolamento das veias pulmonares. À medida que a fibrilação atrial vai ficando persistente e mais persistente e prolongada, e como o Edu falou no início, por isso que fazer uma indicação mais precoce é mais favorável, porque eu vou pegar um átrio menos remodelado, e a questão é que a fibrilação atrial vai levar a fibrilação atrial, que vai levar a um remodelamento elétrico atrial. Então, quando eu tenho um átrio mais modificado, com um cicatricial, no caso da persistente, a persistente prolongada, eu tenho que fazer mais lesões. Fazendo mais lesões, primeiro, torna o procedimento mais complexo. Procedimento, muita lesão acaba tendo risco de aparecer as outras arritmias, as taquicardias atriais cicatriciais e também a chance de complicações. Por isso que, quanto antes, e as diretrizes estão cada vez mais mostrando que é interessante fazer a ablação quanto mais precoce, preferencialmente no paciente paroxístico, para ter um resultado mais efetivo. E por que, então, o que acontece nos persistentes ou mesmo nos pacientes que têm esses focos extrapulmonares? Geralmente pode ser da parede posterior, do apêndice, cava superior, cava inferior, seio coronário também. Então, às vezes, a gente precisa fazer novas aplicações, uma extensão das aplicações, tá? Para o controle dessas arritmias. Um ponto também que a gente sempre faz, lembra eu falei, 95% das vezes vem das veias pulmonares. A gente faz o isolamento das veias e depois disso, que vai fazer em todos os casos, depois disso a gente usa o isoproterenol, que é uma técnica para identificar esses focos extravenosos, para identificar, então, esses gatilhos extrapulmonares e aí estender a ablação para uma ablação mais efetiva. Então, esse aqui é um exemplo de uma paciente, que era uma paciente minha que eu fazia, ela tinha fibrilação atrial persistente com átrio normal, eu fiz isolamento das veias pulmonares, aí cardiovertia, ela recorria. Vocês podem ver que ela aqui, aqui foi o choque, reverteu, como a paciente que está lá na UTI, reverteu já com as veias pulmonares, aí veio um gatilhozinho e fibrilou de novo. E esse aqui é um catéter laço que ele está na parede posterior. Então, esse aqui é um exemplo de trigger extravenoso vindo da parede posterior. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isolamento elétrico dessa parede posterior. No caso, a gente usa ancora nessas lesões aqui das veias, uma linha no teto e uma linha aqui embaixo, e faz esse isolamento da parede posterior. Esse paciente aqui é um paciente em conjunto meu e do Edu. Ele era no início meu, eu mandei para o Edu, que é um paciente, esse caso é super interessante, é um senhor de Minas, o Edu vai lembrar, ele é enorme, e tem mais ou menos uns 12, 15 anos, ele teve uma parada cardíaca com edema agudo de pulmão, e desde então estava em fibrilação atrial. E sempre fibrilação atrial, se mudou para São Paulo, limitado, classe 2, classe 3, ele já tinha um antecedente de angioplastia. Mandei para o Edu, senti-lo positiva, não, tinha uma lesão na DA, vamos angioplastar a DA. Deve ser equivalente isquêmico, porque ele está tão limitado, né? E aí fez a angioplastia, nada, o Edu vai lembrar, continuava muito de espineico limitado,
Aí eu falei, então vamos tentar fazer a ablação da fibrilação atrial, vamos ver qual o papel da fibrilação atrial. O ato dele, se eu não me engano, era 57, 58. E aqui, então, a gente vê o mapa de voltagem. Lembra os outros mapas? É uma veia grande com um ato pequeno. Aqui tem um monte de ato, as veias são uns cutuquinhos, porque, na verdade, é proporcional. O ato cresceu tanto, as veias parecem pequenas, e a gente vê, então, essa cicatriz. Então, o que eu fiz nesse paciente? Eu fiz o isolamento das veias pulmonares. Aqui eu fiz o isolamento da parede posterior do ato esquerdo. Ele tinha uma cicatriz aqui no septo, fiz uma homogeneização dessa cicatriz aqui no septo e junto com isso eu fiz o isolamento do apêndice. Essa ablação foi em setembro de 2020. No início manteve a mildarona, o paciente ficou bem, voltou no consultório, não, estou ótimo, estou super bem, fomos tirando a mildarona, tirando o antiarrítmico, ele passou, semana passada está ótimo, e realmente a fibrilação atrial, que nem era uma fibrilação de alta resposta, mas ele dependia desse mesmo com o ato tão doente, ele dependia dessa sístole atrial, desse ritmo sinusal, desse sincronismo ato-ventricular, e esse paciente melhorou muito, e na verdade era a fibrilação atrial. Então, e depois eu vou mostrar esses dados nos pacientes com insuficiência cardíaca, é uma estratégia que não só tem efeito como melhora sintomática, mas também até como redução de mortalidade, fazer ablação. É óbvio que são procedimentos com taxa de recorrência maior, procedimentos muito mais complexos, essa ablação demorou 4, 5 horas, e até foi no 9, eu falei, já avisei para a filha, ele vai para a UTI, vai ficar uns 2 dias na UTI, mas foi tudo muito liso e realmente ele se beneficiou muito dos procedimentos, mas são sim procedimentos mais complexos. Quando indicar a ablação da fibrilação atrial, antes de mostrar os dados do estudo, eu vou mostrar o que as diretrizes mostram, as diretrizes atuais. Tá? Essa aqui é a diretriz brasileira, essa é de 2016, a gente já está preparando uma nova diretriz, até eu vou ser um dos coordenadores dessa diretriz de fibrilação atrial, deve sair no ano que vem. Então, paciente com ausência de cardiopatia estrutural, fibrilação atrial paroxística, eu vou tentar o primeiro, droga antiarrítmica, propafenona, sotalol, não amiodarona. Se recorrência, eu posso dar amiodarona ou já posso indicar ablação por catéter. Então, classe 1. Por escolha do paciente, eu já posso indicar a ablação por catéter nesses pacientes, principalmente pacientes muito sintomáticos. Mas o hábito é tenta uma droga antiarrítmica e depois a ablação. No passado, o que era? Como eu falei, a gente faz a indicação mais precoce. Tentava uma droga antiarrítmica, falhava essa droga, dava mildarona, e na falha da mildarona, então ia para ablação. Nos pacientes com cardiopatia estrutural, até nas diretrizes americanas e europeias, está até um pouquinho diferente, eu vou mostrar na sequência. Tenta a mildarona, na falha da mildarona está indicada a ablação por cateter, provavelmente isso aqui vai mudar nessa nossa diretriz nova. Essa aqui é a diretriz de 2017, é uma diretriz que foi mais de técnica, mas tem a recomendação, que é parecido com a recomendação do American Heart que eu trouxe aqui, é uma diretriz da American Heart, do Lars, da UERA. Eu até fui revisor dessa diretriz, então mostra aquilo que eu falei para vocês. Paroxístico, primeiro é droga antiarrítmica, na falha da droga antiarrítmica, ablação por catéter. Se preferência do paciente, já posso indicar a ablação por catéter. No persistente, acaba ficando 2A, porque o resultado é um pouco pior, as diretrizes definem como 2A, e no persistente prolongado como 2B. E na diretriz do American Heart, que é 2014, acaba também sendo mais ou menos a mesma estratégia, classe 1 droga, amiodarona ablação ou droga ablação. Na doença estrutural, droga, principalmente amiodarona, ablação. E essa aqui é a diretriz mais recente do ESC, que também é muito parecido no paroxístico 2A, como escolha direta, ou na falha classe 1, tá? No persistente prolongado 2B. Tá? E aqui o que é interessante, eu vou mostrar os estudos na sequência, eles já definiram paroxístico persistente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, considerar a escolha do paciente, mas ablação por catéter
eles já definem como classe 1 por conta do que eu vou mostrar, principalmente o Castle, tem o ataque também, mostrando que esses pacientes eles não só têm benefício do sintoma, mas tem benefício também na redução da mortalidade dessa população. E a atualização da American Heart, que saiu em 2019, também incluiu, eles não reacessaram aquele gráfico mais focado em anticoagulação, mas o que fala em ablação é que, então, pacientes, depois dos dados do Castle, pacientes com que é razoável indicar a ablação, no caso aqui, ele dá como 2B, mas com potencial redução da mortalidade e hospitalização por insuficiência cardíaca, isso baseado nos novos dados, que então agora eu vou mostrar na sequência os dados que a gente tem. Qual paciente selecionar? Principalmente fibrilação atrial paroxística ou persistente sintomática, da falha medicamentosa, sem uma comorbidade grave, até 55, fibrilação atrial crônica com menos 5 anos. Cada vez mais a gente está passando um pouco mais, lembra aquele paciente que eu mostrei ali, já era um paciente com 10 anos, o ato era quase 6, e foi um paciente que se beneficiou. Então, o conhecimento e a gente vendo a evolução e vendo com a evolução da tecnologia também, função procedimentos mais curtos, a gente consegue oferecer. E um dos dados que o Castle trouxe é que fez a gente perder um pouco medo de fazer nesses pacientes com extrema disfunção. Contraindicação para anticoagulação é um problema e não dá para fazer ablação num paciente que não possa ser anticoagulado. Até o Marcelo tinha uma paciente, né, Marcelo, que ela tinha Osler Weber-Rendu, nunca conseguiu usar mais do que uma semana, 2 de anticoagulante que ela fazia sangramento. Esse paciente não dá para fazer, porque onde a gente faz aquelas linhas, até reendotelizar tem um alto potencial de formação de trombo. Então, se eu não posso anticoagular essa paciente, o paciente tem risco de ter AVC no pós, eu não posso fazer a ablação desse paciente. Trombo também, porque o trombo, eu posso bater nesse trombo e embolizar, então eu preciso esperar dissolver esse trombo para fazer a ablação. E no caso aqui, ato esquerdo de 55 já é uma contraindicação relativa e paciente mitral e realmente o que eu sempre falo quando vem um paciente que tem esses átrios super gigantes, eu falo, ó, tem muita chance de recorrer, tem muita chance de precisar repetir, mas sim, tem um potencial benefício, é importante o paciente estar ciente disso. Então, quais são os resultados da ablação de fibrilação atrial? Esse aqui é um dos primeiros estudos publicado no JAMA, randomizado, que ele comparou com drogas antiarrítmicas. Realmente, quando a gente vai comparar cabeça a cabeça com droga antiarrítmica, não tem dúvida que é muito melhor. Como vocês podem ver aqui, esses aqui já eram pacientes que tinham falhado uma droga antiarrítmica. Vocês podem ver que as curvas são absurdamente diferentes. Então, a ablação por catéter, uma taxa de recorrência ao redor de 30%. E nas drogas antiarrítmicas, o paciente já falhou, mesmo aumentando dose, trocando antiarrítmico, eles ainda têm uma alta taxa de recorrência. Isso para endpoint combinado, arritmia atrial sintomática, qualquer arritmia atrial, é claro o benefício da ablação quando compara cabeça a cabeça com a droga antiarrítmica, é um tratamento que realmente vai lá na origem do problema. Esse aqui é uma meta-análise, antiga, do início da tecnologia. Você pode ver que os resultados são um pouco diferentes. Isso tem muito relação com tecnologia empregada, com o tipo de paciente também, mas já naquela época, mesmo com a tecnologia limitada, já mostrava o benefício para a ablação por catéter nos pacientes. E o que tem mais recente, um estudo que a gente tinha uma grande expectativa e de que fosse, não, vai mudar, e eu acreditava que o Cabana fosse, inclusive, mudar aquela recomendação da anticoagulação pós-ablação. Foi um estudo que se investiu muito dinheiro, que foi um estudo patrocinado pelo NIH. A ideia era 3.000 pacientes, incluídos 1.500 em cada grupo, mas no fim, na verdade, foram 2.200 pacientes randomizados, que avaliava, então, vocês lembram, tinha o AFIRME. O AFIRME é um estudo antigo de 2000, 2002, que avaliava
fazer a estratégia de controle do ritmo com o controle da frequência e não mostrou diferença. Eu buscar o controle da fibrilação atrial ou só controlar a resposta não teve diferença. Mas por quê? Porque no paciente que se tentava o controle do ritmo, a taxa de manutenção, como eu mostrei ali no estudo do JAMA das drogas antiarrítmicas, era muito baixo. E surgiu uma ferramenta nova que é muito mais efetiva a ablação, vamos avaliar qual o papel. Só que o grande problema é um estudo de população bem convencional, 68 anos, a fibrilação atrial até mais persistente que o habitual que a gente vê, Chades alto, mas o grande problema do Cabana foi, e foi um estudo multicêntrico, e até o Douglas Packer colocar, o problema foi a China, mas o grande problema do Cabana é que a taxa de crossover foi muito alta. Então, no grupo que foi randomizado para ablação, 9% não recebeu a ablação, ou por recusa do paciente, ou por recusa do médico que indicou, por questões de convênio, tá? Então, já tem uma taxa de crossover que não é absurda, mas já é alta, mas o grande problema foi que o grupo randomizado para tratamento clínico, 27% recebeu a ablação. Então, quase comparar a ablação, 90%, com 30% de ablação. Então, os grupos ficaram muito superponíveis. E qual foi o resultado, então, do Cabana? Quando se analisa a intenção de tratar, que é o grupo que o paciente foi randomizado, não teve diferença. E o endpoint era um endpoint combinado, morte, AVC, sangramento importante, não AVC, AVC isquêmico e hemorrágico ou parada cardíaca. Então, ele não teve diferença. Você pode ver que o P não é significativo, a curva até abre, mas como mostrado aqui, ele não teve diferença. Mas quando vai fazer análise per protocolo, que é realmente a terapia que o paciente recebeu, aí ele mostrou um benefício para os pacientes submetidos à ablação, com P ainda limítrofe, mas já um P significativo, e a taxa de recorrência de fibrilação atrial foi menor. Na época teve muito, porque aí eu lembro que o Cabana, e eu estava lá no congresso, foi no congresso em Boston, era muito esperado, e só o que se falou foi depois. E parecia aquela briga de ou religião, ou futebol, ou política. Cada um acreditava do seu lado e firmava e brigava, e nenhum abria a mão da sua opinião, e cada um vê esses resultados com o seu interesse, mas para mim é muito claro que sim, existe o benefício ao fazer a ablação. No Cabana mostrou esse resultado. E outra limitação do Cabana foi que foi uma tecnologia mais antiga. Tá? O Cabana vem desde, se eu não me engano, foi lá por 2010. A gente chegou até mandar casos para o Cabana para a gente entrar, mas no fim o Brasil acabou sendo excluído por questões regulatórias mesmo. Não, a gente não entrou, nem o centro no Brasil entrou no Cabana. Então também tem essa mudança. E os pacientes com esteio, eu já mostrei para vocês que o que mais mudou na diretriz são os pacientes com disfunção ventricular. Então, o principal estudo é o Castle, aqui incluiu pacientes com desfibrilador, foi patrocinado pela indústria, foi patrocinado pela Biotronic. Esses pacientes eram monitorizados, e paciente com então fibrilação atrial sintomática, paroxística ou persistente, com falha de droga, fração de ejeção abaixo de 35 e classe 2, que tinham desfibrilador para monitoramento. Esses pacientes então foram randomizados para ablação para o catéter grupo convencional. Uma das limitações do Cabana que foi um estudo que durou anos para incluir 300 pacientes. Então, o N não é tão grande, também é uma população bem mais restrita. E, como eu falei, o Castle serviu muito para a gente perder o medo de fazer ablação nesses pacientes. Então, mostra, então, que tem, sim, uma taxa de recorrência de fibrilação atrial, mas muito menos do que os pacientes que ficaram no grupo, no tratamento convencional com droga antiarrítmica, mas tanto a mortalidade, livre de admissão, admissão hospitalar, mortalidade, morte por qualquer causa, foi menor, foi reduzido nos pacientes com fibrilação atrial. Então, como eu sei que no caso meu e do Edu, não só o sintoma, que ele melhorou muito, ele mudou de classe funcional, qualidade de vida,
provavelmente a gente trouxe um prolongamento na vida desse paciente, e esses dados têm é uma informação bem robusta que já mudou a diretriz. Esse aqui é uma meta-análise, até o ataque, que é o do Luigi Di Biase, que a gente até está tentando trazer, né, para o Summit do 9 de novembro, mostrando, então, que essa população, sempre população de mais risco, é mais fácil de mostrar o benefício até com o número menor de pacientes. Então, ficou bem claro de que essa população, sim, tem muito benefício. Quando a gente vai olhar na linha, no detalhe do paciente, qual é o principal paciente que se beneficia? Aquele paciente que tem fibrilação atrial de alta resposta, taquicardiomiopatía, não tem tanta fibrose miocárdica, esse é o paciente que mais se beneficia. Paciente em fila de transplante que já estava ruim em sinusal é um paciente que beneficia menos, então a indicação não é todo paciente com 35 fibrilação atrial sintomática que vai indicar, mas individualizando a gente consegue identificar pacientes sim que vão se beneficiar muito da ablação. E no longo prazo, a ablação de fibrilação atrial é um procedimento novo. Aquela publicação da Saguer foi de 98, 2000, 2001 a gente começou a fazer aqui no Brasil, 2002, 2003 teve um aumento, um incremento, mas ainda em poucos centros, e foi lá ao redor de 2010, 2012, 2014, que realmente aí o número de procedimentos, já com essa evolução da tecnologia, sistemas de mapeamento eletroanatômico, que aí o número do Brasil aumentou bastante. E o que a gente vê é isso, existe sim um incremento, com o passar dos anos, os pacientes podem recorrer, eles vão ter recorrência, tanto o paroxístico é menos, o persistente é mais, tá? E nesses pacientes, pode ser por reconexão das veias, ou por focos extravenosos, ou essas taquicardias atriais por aquelas próprias lesões, junto com o remodelamento. Então, repetir o procedimento, você pode ver que após um procedimento, e se o paciente, eu quero manter esse paciente sinusal, eu fiz uma ablação, ele recorreu, indicar um novo procedimento, eu vou agregar, eu vou trazer um benefício, e tem 20, 25% de chance do paciente precisar fazer um redumo. Assim, esse novo procedimento vai ter um benefício, vai agregar para o paciente. A crioablação é uma estratégia, como eu já falei, interessante, são procedimentos mais curtos, tá? Tecnicamente é muito fácil de fazer mesmo, a curva de aprendizado é menor, tá? E com resultados equivalentes. Esse aqui é o Fahrenheit, que foi publicado no New England, mostrou que a crioablação foi semelhante com a ablação por catéter, com vantagem de ter um tempo mais curto de procedimento. A principal limitação da crio, e que a gente tem que ter muito cuidado quando faz a crio, o maior estresse na ablação da crio é mapear o frênico à direita, porque sim, pode ter paralisia frênica, então tem que estar sempre alerta quando vai fazer crio nas veias direitas, porque como o balão ele fica um pouquinho mais dentro, o frênico passa ali, pode levar a paralisia frênica, e a taxa de paralisia frênica na crioablação é ao redor de 5%. Então, o inconveniente da crio é a paralisia frênica. A evolução da tecnologia, como eu mostrei para vocês, fez com que então a gente pudesse mensurar a lesão com sensor de contato, e esse índice, que é o índice SurePoint ou Ablation Index, ele consegue estimar, e existem trabalhos experimentais mostrando a profundidade da lesão relacionada a esse índice. E esse aqui é o Close Study, que é atualmente a estratégia que a gente usa para fazer a ablação de fibrilação atrial quando utiliza o CAP. Com o insight acaba sendo parecido, só o índice é diferente, chama LSI. O que o Close Study mostrou, então, fazendo ablações de 550 ponto a ponto, lembra que eu falei que no início a gente fazia o drag, ponto a ponto, 550 na frente, 400 atrás, e em cima do esôfago acima de 300, a gente tem uma alta taxa, e vocês podem ver aqui, no fim de um ano de segmento, 94% dos pacientes livres de recorrência de arritmia, tá? E os pacientes que recorrem, vocês podem ver aqui, ó,
os pacientes que recorrem, que vão para o novo procedimento, geralmente o que acontece é os pacientes estão já com as 4 veias isoladas e que tem só aqueles triggers extravenosos. Esse aqui é uma série que foi publicada mais recente, eu não coloquei a referência, mas é de 2021, fim de 2021, do mesmo série, do mesmo close é o médico lá da Bélgica, ele mostrando, então, com um segmento de 2 anos, essa taxa de recorrência quase 80%, com mesmo nos pacientes que recorrem um burden muito menor e uma melhora importante na qualidade de vida. Então, essa evolução que eu já falei para vocês, muito vem dessa evolução da tecnologia. A gente tem maneiras de fazer uma lesão mais efetiva, tá, com menos reconexão, e procedimento mais reprodutível. Até a gente tem os residentes lá no INCOR, a gente vê que mesmo com um ano e pouco que eles já conseguem fazer quase que um procedimento completo, com uma qualidade de isolamento das veias pulmonares muito grande por conta dessa evolução da tecnologia. E esse aqui é um trabalho que saiu a semana passada, também do Luigi, publicado no JKP semana passada, que então ele trouxe os dados de pós implementação do Visitag, do SurePoint, mostrando então esse número, isso já é mundo real, né, estudo clínico, quase 80% livre de recorrência, mas nos pacientes que recorreram um burden muito baixo e 93% de pacientes livres de FA assintomático. Então, lá no estudo que eu segui os pacientes, eu fiz monitorização dos episódios assintomáticos, mas episódios sintomáticos, 93% dos pacientes livres quando utiliza essa técnica e 94% livre de repetição de ablação, que claramente a gente percebe é que os pacientes estão repetindo muito menos a ablação por isso, porque a gente está conseguindo levar uma lesão mais efetiva, um isolamento mais efetivo das veias pulmonares. Esse aqui, fazendo uma revisão, hoje eu encontrei esse gráfico, é a história da eletrofisiologia e da ablação por catéter. Então, 67, 75, os primeiros estudos eletrofisiológicos, passa um tempão, a primeira ablação por catéter acidental, que era o DC shock, que chama de fulguração, que até aqui está voltando, e uma das evoluções é a fulguração ou a pulsed field ablation, que está voltando. Em 87 chegou, mas era muito pouco controlada essa lesão. Então, 87 chegou, 87, aqui no Brasil foi em 1990, surgiu a ablação por radiofrequência. Como eu falei, o MACE cirúrgico lá da década de 90 também tentava fazer o labirinto, esses cortes no ato, tentando isolar. E aí, lá, principalmente em 98, tá? Você pode ver que esse período aqui abriu nessa janela verde aqui, que está enorme, é o quanto evoluiu. Primeiro, a ablação de fibrilação atrial, que não era o isolamento das veias. Aqui, em 98, isolamento das veias. Aí, depois, saiu as lesões ficaram mais fora com o isolamento antral, modificações do substrato, já mostrando os estudos clínicos, mostrando que o isolamento era melhor. Chegou a CRIO, STAR-AF, que foi um estudo negativo para a fibrilação atrial persistente fazer linhas, e a gente aprendeu que só fazer linha não é... O grande questão é modificar bem o substrato, não fazer linhas, que isso propicia as taquicardias atriais pós-ablação. Fire-and-Ice, o ataque, que é de insuficiência cardíaca, Fire-and-Ice com a CRIO, Kessel, Cabana, essas novas tecnologias, e o que vem agora para o futuro, que fora já tem, no Brasil acho que é uma questão de 2 anos, é o que chama de Pulsed Field Ablation. O que é? É aquela mesma fulguração que é o choque de baixa energia, ele vai levar o isolamento de single shot, como a crioablação, mas com a grande vantagem, como ela é tecido específico, ela não leva dano esofágico, não leva dano anervofrênico, acaba sendo uma ablação mais segura. Porque um dos grandes limitantes, sim, da ablação é a segurança e prevenir as complicações. Por isso que eu vou falar um pouquinho, para finalizar a apresentação, vou falar então
a gente tem um tempinho ainda curto, mas falar sobre as complicações. A principal complicação que a gente tem no procedimento é o tamponamento cardíaco, que a gente está mexendo com catéteres dentro do ato, que é uma estrutura fina, a gente pode ter o tamponamento. Geralmente, quando a gente tem o tamponamento, felizmente é muito raro, acho que no 9, acho que a gente teve 2 tamponamentos, que eu me lembro, e na verdade os 2 nem foram ablação de fibrilação atrial. Então, a gente vê pela borda já aqui, e já faz a pericardiocentese para esvaziar esse tamponamento. Sei que foi um resultado levantamento que eu fiz, eu apresentei no Congresso de Veneza, apresentei em algumas aulas. A taxa é ao redor de 0,7%, 0,8%, tá? Varia, principalmente quando muda a tecnologia, aumenta um pouco, depois vai acostumando e reduz. E com essa tecnologia dos sensores de contato, aquele cateter Pentaray, que ele é mais molinho para construir o mapa, assim, claramente reduziu e vem reduzindo as taxas de tamponamento. E o que a gente viu, o que eu mostrei naquela época, que embora tenha um volume drenado grande, muitas vezes a gente fazia o diagnóstico antes do paciente se estabilizar. Você pode ver, 40% foi antes de estabilizar, só de ver a borda, tá? Muitas vezes nem precisava de vasopressora, só fazer a pericardiocentese resolve. E uma das coisas que eu mostrei lá, que realmente uma coisa que a gente viu, se a gente faz o tamponamento, faz a pericardiocentese, o paciente parou de sangrar, está estável, continuar a ablação, completar a ablação é extremamente benéfico, porque eu tive a complicação, mas eu ajudei e resolvi o problema do paciente, e geralmente é pouco tempo de UTI, uma taxa de mortalidade baixíssima, no caso, nessa nossa série aqui, foi de 0. A outra complicação, que essa é uma complicação mais difícil, porque aí sim é uma taxa de mortalidade de quase 100%, tá? Que é a fístula atroesofágica. O que acontece? A gente aplica naquele antro, e à medida que a gente foi saindo para o antro das veias pulmonares, foi chegando para cima do esôfago. E fazer a lesão em cima do esôfago pode levar, então, essa lesão térmica esofágica, a fístula atroesofágica. Por isso que a gente é muito estressado ainda, tá? Com as lesões esofágicas. Você pode ver, a gente faz endoscopia, a gente monitoriza a temperatura, a gente faz aplicações com menor tempo na parede posterior para prevenir. E a taxa, essa aqui é uma publicação que a gente fez em 2015, a gente levantou a casuística nacional de fístulas, que na época, depois disso, a gente, até no titular, The Risk Still Persists, e depois disso a gente já viu o que aconteceu, a gente ouve as histórias, conversando com as pessoas, que todo mundo teve um paciente com fístula. Então aqui a gente fez um levantamento de 10 casos do Brasil no universo de 8.800 ablações. Aqui são os centros que tinham, do nosso centro foram 2 casos, um em 2013, outro foi em 2014, tá? Mostrando que sim, pode acontecer, então tem que estar sempre alerta. E com isso a gente usa essas estratégias para prevenir lesão esofágica. Marcar o esôfago, como eu já falei, ter um termômetro no esôfago, e hoje em dia a gente tem e já está disponível aí no 9 o termômetro Sika, que é o termômetro mais efetivo para essa prevenção, porque ele é muito mais sensível, é uma serpentina que fica aqui dentro do esôfago. Fazer menor potência, esse que é um dado que a gente está por submeter. Na verdade, a gente já submeteu, foi rejeitado, está preparando uma nova resubmissão, mostrando que usando esse termômetro Sika e fazendo essa endoscopia em todos os pacientes, consegue reduzir bastante a taxa de lesões esofágicas, e felizmente desde 2014 a gente não teve novo caso de fístula, porque nessa série aqui da nossa casuística nacional, dos 10 pacientes, 9 morreram, ficou com sequela, porque o grande problema é que o paciente começa a fazer embolia séptica, fica chocado, séptico, hemiplégico, é realmente uma tragédia. Por isso que precisa prevenir a fístula, não identificar precoce, mas prevenir. E uma das coisas que ajuda a prevenir é essa estratégia da endoscopia pós, porque aí geralmente a fístula abre com 2, 3 semanas, então eu consigo manter o paciente num controle maior, e se abrir, consegue intervir mais cedo e consegue, com algumas estratégias, prevenir essa fístula. Para finalizar, então, quais são as rotinas peri-procedimento? Eu sempre prefiro suspender os antiarrítmicos, mas não é obrigatório suspender, tá?
Lembra que eu falei, o T-trombo é uma contraindicação, então a gente acaba fazendo eco transesofágico para todos os pacientes. Tem grupo que não faz para todos os pacientes, aquele paciente com fibrilação atrial paroxística, ato normal, que vem anticoagulado, tem grupo que não faz, mas é tão tranquilo fazer, eu acho que a gente agregar essa segurança para o paciente sim importante. Infelizmente, a nossa taxa de AVC é mínima. Eu acho que no 9 a gente teve um paciente que teve um AVC e a taxa é menor do que 0,5% a taxa. Existe um protocolo de anticoagulação, a gente mantém o máximo anticoagulado o paciente, ou até faz ablação com o paciente em vigência de anticoagulação. Então, quando a gente vai discutir, suspende, não suspende, não. A gente sempre mantém o anticoagulante, a gente quer manter o paciente anticoagulado para reduzir ao máximo essa formação de trombos, tanto na linha quanto no pré. E a gente faz, então, a gente funciona a transeptal, já faz, a gente sempre começa com 15 mil e sempre mantém um TCA acima de 350 para manter o paciente bem anticoagulado. A ablação é sempre feita com anestesia geral, monitorização da temperatura esofágica. A conduta do nosso grupo é de não precisar mandar para UTI, porque realmente a evolução é tranquila, no core a gente nunca manda. Aí no 9, geralmente, quando é um procedimento que acaba mais tarde, eu mando. Talvez agora com essa unidade nova a gente possa até organizar de mandar todos, mas realmente não é necessário mandar o paciente para a UTI, porque é um pós-ablação muito tranquilo. No pós, a gente sempre mantém bloqueador de bomba, tá? Por conta da prevenção da fístula. Não tem tempo para explicar aqui, mas existe um mecanismo, sim, que pode ajudar a prevenir. A gente acaba, isso não é consenso, uma conduta do nosso grupo, tá? Endoscopia em todos, mas a gente teve casos de lesão grave que a gente conseguiu fazer com que esfriasse esse processo, prevenindo a fístula, então a gente acha que vale a pena. E sempre mantém, no caso, quando possível, quando a frequência do paciente é boa, a gente sempre mantém com o antiarrítmico, porque toda aquela lesão pode levar à inflamação, isso pode ter recorrência, e muitas vezes nos estudos clínicos a gente nunca considera como recorrência dentro dos primeiros meses, porque pode ser essa pericardite que leva à recorrência. Então, para prevenir frustração, a gente deixa o paciente com antiarrítmico e depois vai tirando, e sempre anticoagulação obrigatória por 2 meses em qualquer paciente, independente de ser chá de zero, e indefinido conforme o CHADES 2. Eu acho uma coisa que vai acontecer para o futuro é começar a ter evidência de que o paciente que está bem monitorizado e não recorreu, de que é seguro parar o anticoagulante. Diurético corticoide às vezes é importante, no paciente com gesto eles fazem um pouco de retenção. Se a recorrência imediato faz o antiarrítmico, a gente nunca cardioverte precoce, porque como o paciente está inflamado, vai cardioverter e vai recorrer. Então, esfria, dá mildarona, controla a resposta, muitas vezes ele vai reverter espontâneo, se não reverte, faz a cardioversão, e também por isso a gente nunca repete antes dos 2 meses. Eu fiz esse levantamento rápido da nossa casuística, a gente faz ablação no 9 desde 2016, tá? No total foram 282 casos, 282 pacientes, 132, então é mais ou menos o número o privado é diferente do público. No privado é mais ou menos 50% de ablação de fibrilação atrial, e esse é dado no 9, mas mesmo no Sírio, em todos os outros hospitais, é 50% ablação de fibrilação atrial. E esse aqui é o dado por ano. A gente teve uma redução, essa média 70 procedimentos por ano, teve uma redução no ano da pandemia, 2020, mas sempre mantendo essa 50%. Esse ano está um número bom, tem 37 procedimentos, mas o que até tinha comentado com alguém, eu percebi que reduziu um pouco o número de procedimentos no levantamento, então foram 26 não fibrilação atrial contra 11, então foi 1/3 de ablação de fibrilação atrial nesse ano. E como eu disse para o Edu, eu tenho uma clara percepção que a gente tem muito a fazer, e realmente a percepção é que os pacientes se beneficiam muito. Lá no Encore a gente tem o ambulatório do SUS, que não tem toda a tecnologia. A gente faz alguns casos, a gente vê o quanto oferecer ablação e buscar
utilizar essa tecnologia traz benefício não só de recorrência de sintoma, poder parar antiarrítmico e também benefício na mortalidade. Então, obrigado pela atenção de todos. Acho que tô aberto falei bastante, né, mas estou aberto a responder perguntas se vocês tiverem. Cris, obrigado pela aula. Foi o estado da arte, no fim, né? Estado da arte é isso aí. É você falar da evidência, falar do que tem nas diretrizes, apresentar o procedimento. Olhando assim, eu falei isso já em outra aula que eu vi sua, que você deu na unidade de aterosclerose, parece até que é outra especialidade, né? Quer dizer que enquanto eu estou atendendo no ambulatório, enquanto a gente está no consultório, enquanto a Cris está na UTI, vocês estão fazendo esses desenhos lá no... mais para cirurgião, é o cirurgião com bisturi diferente. É isso aí. É uma coisa que foge completamente da nossa capacidade, inclusive é de fato aquele tipo de subespecialidade onde na nossa formação como residente, como generalista, a gente de fato tem pouco contato, né? Uma área que de fato é bem específica. Eu acho que a tecnologia fez muito bem para vocês. Seguramente a ablação que é feita hoje não é a ablação da década de 90, o que faz com que a taxa de sucesso aumente e você acabe aumentando e ampliando a indicação. É mais ou menos o que aconteceu com a TAV. A tecnologia mudou, a taxa de complicação reduziu, e o que a gente viu nas diretrizes é uma indicação cada vez mais precoce. A vantagem de vocês em relação à TAV é que a TAV, o default, o padrão, o comparador, é a cirurgia, que é um procedimento já consagrado e muito bom, né? No caso da ablação, o padrão de vocês é basicamente a medarona e propafenona, sotalol, ou seja, são drogas e que a gente não vê no futuro muita coisa para vir. A gente viu a dronedarona chegar e sair, mas a gente não tem uma perspectiva do lançamento de novas medicações nesse cenário, então o que a gente vê de fato é que a ablação só tende a crescer. A gente já viu e a gente já sabe, e pelas novas diretrizes, que pacientes mais jovens, com burden de FA menor, pela própria preferência dele, a ablação pode ser a primeira opção. Acho que em jovens isso é interessante, senão vai ser uma vida inteira de antiarrítmico. Eu acho que isso é válido, mas a minha pergunta vai ser exatamente no cenário do paciente com a disfunção ventricular. É curioso porque existe uma evidência do CASTLE-AF, eu estava na apresentação da publicação, discuti esse artigo também na unidade, e é um artigo que mostrou uma redução de mortalidade, existe uma evidência favorecendo a ablação nesse cenário, mas é curioso que a gente não vê isso ser falado pelo clínico, né? Dentro do arsenal de coisas que a gente pode fazer no paciente com disfunção ventricular, se fala em ressincronização, se fala em CDI, se fala em muita droga, mas dificilmente se coloca a FA dentro de uma redução de risco residual nessa população. Aí você comentou da individualização, que talvez o benefício não seja para todos. Só uma pergunta, você falou de fibrose atrial. Existe algum método de imagem que você possa fazer que te ajude nessa definição e nessa individualização desse indivíduo com disfunção ventricular que vai se beneficiar da ablação? Não, perfeito. É difícil, é por isso que é individualizar mesmo, é o feeling do paciente. Lembra aquele nosso paciente, vai lembrar do paciente, eu pensei, não, é equivalente isquêmico, não cogitava indicar a ablação, e realmente a angioplastou continua igual, não melhorou, e a gente fez, e aí claramente melhorou. Eu acho que cada vez mais, quanto mais fizer, mais a gente vai tomar coragem para fazer. O Castle trouxe essa coragem, já tinha um ataque antes. Até me lembro de uma história, isso foi lá em 2008, 2007, tem muitos anos. Tem um paciente do Edmar Bock, paciente de disfunção, 80 anos, aí era o doutor Souza, dele, Cris, vai lá ver esse paciente, mas a gente precisa cancelar essa doação. E o Edmar tu conhece, né? O Edmar eu quero, então vamos fazer. Esse paciente lá em 2007, 2008, ele se beneficiou, é uma doação que ele estava desconfortável em fazer, ele se beneficiou muito, e foi um paciente que eu sei que depois ele viveu muitos anos, hoje em dia já deve ter falecido, porque na época ele tinha 80 anos, com muita disfunção. Então é isso, é fazer o caso, individualizar, para então ver que realmente melhora. E, na verdade, o que tem não é fibrose atrial. Esse é um trabalho do Nassim Marrouche, que é quem mais estuda fibrose atrial, mas só ele consegue ver fibrose atrial. Na verdade, é fibrose ventricular
que aqui são aqueles casos de taquidemiopatia. Se eu tenho um ventrículo mais normal, eu controlar o ritmo, ele vai beneficiar mais. Se eu tenho, por exemplo, um paciente com mioclose isquêmica, com toda um aneurisma, não é eu controlar o ritmo sinusal que vai trazer o benefício, mas um paciente que eu tenho um ventrículo normal, com pouca fibrose, eu ter esse sincronismo, controle da resposta, esse paciente é um paciente que vai se beneficiar. Então, é mais a fibrose do ventrículo mesmo, para ver o ventrículo passivo de remodelamento mesmo, né? Que é mais ou menos como a revascularização, né? Eu não vou revascularizar um ventrículo totalmente fibrótico, eu não vou ter benefício. Então, restaurar o sinusal num ventrículo muito detonado, com bloqueio de ramo esquerdo e coisa, eu não vou ter benefício, mas aquele paciente com um coração mais normal é quem vai beneficiar, mas ainda é muito individualizado e são pacientes que realmente tem uma paciente que vai fazer semana que vem aí, até, que é uma paciente da Silvia Ayub, também mioclose isquêmica, super disfunção e coisa. Eu falei, vamos fazer, só que ia marcar para segunda, dia 10. Eu vou estar voltando de viagem, eu vou para o curso fora do país. Falei, não quero fazer essa paciente voltando pós-viagem toda noite, vamos remarcar para um dia que está mais tranquilo. Então, o que precisa fazer é isso, se preparar para o paciente, fazer bem feito, anestesia bem feita também, e o pós na UTI. O que eu vi é que os pacientes vão bem, vão lisos. Boa. Tem duas mãos levantadas aqui. Primeiro, Gustavo. Tá bom. Estão me escutando bem aí? Não. Estou escutando. Sim, está ótimo. Bem, eu tenho assim minhas críticas aí contra o CAST, né? Porque eu sempre, quando eu vi esse estudo, o Cris ele omitiu aí a tabela do crossover e etc, né? Então, eu acho que a torcida lá, a guerra foi bem interessante, porque realmente, na época eu lembro muito bem, quando eu vi esse estudo, eu falei, pô, se fosse um sul-americano mandando esse estudo para o New England, eles iam recusar de primeira, né? Mas ele, óbvio, né, ele tem a validade de ter sido um teste ali, uma tentativa de estabelecer um marco, né, e de dar um guia para os clínicos. E acho que o tom da discussão está muito bom, porque eu acho que o segredo é a individualização, né? E a gente vê também, antes só colocando um ponto, a gente tem um dado importantíssimo, publicado no New England de 2008, um estudo, o AFIRME da Heart Failure, né? Que a tentativa cardioversão versus controle de ritmo na IC, em 2008, e a gente tem bem claro que controlar a frequência no teu paciente bem anticoagulado também é muito bom no paciente com disfunção ventricular, né? Inclusive, a opção preferida caso você não vá fazer ablação nesse paciente, né? E o que a gente vê na prática clínica, na maior parte dos casos, das vezes, é que há uma imensa dificuldade das pessoas em manter a frequência bem controlada, seja por não otimização de droga, de carvedilol, e etc, né? Sabendo que hoje a gente pode chegar a doses muito elevadas, então, de carvedilol e etc. Então, assim, eu tenho umas críticas muito ferrenhas aí com relação ao CAST, por causa que eu acho que é um estudo que ele não definiu, na minha opinião. A gente ainda vai depender de novos estudos melhor desenhados, com menos crossover, com uma análise de maior número de pacientes, mas eu também acho que todo mundo tem a expectativa de que o resultado seja favorável em pacientes que talvez a gente tenha que ter a melhor seleção dos que são os bons candidatos, né? E a gente vê bem sempre isso, como estão aí os casos descritos, né? Aqueles pacientes que individualizados, do qual o clínico tinha muita segurança, do qual o paciente pudesse se beneficiar do procedimento, né? Bem, então acho que era isso, acho que eu queria fazer só essa colocação. Eu acredito que ainda o Cris pode fazer uma réplica aí até. Não, perfeito. Eu ainda acho que é um ponto em aberto, eu acho, assim. Quer dizer, a gente está ali ainda num ponto obscuro do que vai ser a melhor estratégia, né? O grande problema do Castle, até mais do que o crossover, porque pode ver, o N foi pequeno, foi 300, 400 pacientes. É muito fácil de controlar e fazer por médicos altamente experientes. O grande problema do Castle foi que esses 300 pacientes foram incluídos em quase 10 anos. Então, foi uma taxa de inclusão muito lenta. Então, acaba ficando muito controlado. É óbvio que
que começar a extrapolar, não, pegar paciente em fila de transplante, balão intraórtico, chagásico e coisa, esses pacientes não vão se beneficiar. Então, assim, é individualização, tá? Tem, óbvio, que todo estudo clínico tem críticas, até mais do que o próprio crossover do Castle foi essa baixa taxa, não foram pacientes sequenciais, foi bem pinpoint mesmo, foi bem selecionado, e os pacientes com frequência mais alta eram os que se beneficiaram mais do Castle. Mas sim, isso mostrou, como eu falei, ele serviu mais para dar coragem do que realmente mostrar que realmente tem a evidência. Foi mais até dar coragem, porque já tinha outros estudos que tinham mostrado o mesmo resultado. E já o Cabana, que foi aquilo, vamos incluir 3.000 pacientes, eles espalharam para todo mundo, esse foi, sim, aí virou um saco de gatos, muito crossover, e eu sei que a gente tem muito estudo clínico lá no INCOR de ablação de TV, em Chagas e coisas. É um drama, né, quando o paciente cai no grupo clínico, tu realmente acredita que tu pode fazer ablação, é muito difícil segurar esses pacientes do grupo clínico, também quando é menor, mais controlado, é mais fácil, mas imagina, e tem muito paciente que vem para o estudo achando que vai cair no grupo intervenção, e não cai, fica aquela pressão, então o crossover é um problema importante, e o Cabana, sim, foi 30% de crossover, é um número muito alto mesmo, e limita muito e por isso que, como eu falei, o Castle mudou a diretriz, mas o Cabana não mudou nada. Foi um estudo que realmente não serviu para mudar a diretriz, e era um estudo que se esperava muito dele, né? Beleza, Cris. Eu conversando com o Miguel Morita agora no Congresso da Paraíba, que é especialista em ciência cardíaca, ele falou exatamente isso, né? A impressão dele, como especialista em C, é que talvez quem mais se beneficie seja desse grupo com disfunção, aqueles com taquicardiomiopatía, que seriam, de fato, aqueles com frequência mais alta, onde a frequência mais alta pode contribuir para a perda da função. Acho que nesses casos aí fica até mais consensual, mas acho que ferramenta para individualizar a gente vai precisar para selecionar. Não dá para pegar todo o universo de disfunção com FA e sair ablacionando todo mundo. Só pelo tempo eu vou deixar duas perguntas aqui. Por isso que a ressonância é importante nessa seleção, ressonância do ventrículo. Marcelo? E ouve, Cris? Estou ouvindo, sim. Parabéns aí, Cris, pela apresentação, excelente revisão. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta que é basicamente uma interconsulta. Primeira, que seria ablação em paciente hepatopata com varizes de esôfago. Isso gera algum estresse? Até porque a gente está com um paciente assim e você iria fazer isso na semana que vem. Então, você já me adianta o assunto. Uma coisa que o Edu, a segunda pergunta, que o Edu tinha comentado, paciente jovem nessa seara dos devices, FA identificado por relógio assintomático, paciente jovem, você indica a ablação como primeira opção na prevenção de uma recorrência futura, de uma dilatação atrial, de uma insuficiência cardíaca, de uma fibrilação mais sustentada como método de prevenção? E aí só um comentário na pergunta, no que o Edu falou, em termos de avaliação da função atrial, o que a gente tem feito hoje é o strain atrial. Ele mostra que a queda do strain atrial, ele identifica uma cardiomiopatia atrial e aí uma chance de recorrência e de reincidência de fibrilação atrial. Então, talvez esses pacientes com disfunção atrial sejam aqueles que possam se beneficiar de uma ablação lá na frente. Então, perfeito, Marcelo. Não, a gente mantém muito paciente anticoagulado. A gente faz... A ablação que eu fiz ontem, para vocês terem uma ideia, eu fiz 37.500 unidades de heparina para manter a paciente com TCA alto. Essa é uma anticoagulação de cirurgia cardíaca. No pós, 6 horas depois, a gente inicia reintroduz a anticoagulação. Tem estudos de fazer ablação, e com a varfarina a gente faz normalmente, só com os NOx a gente usa o Vale, de fazer com o paciente anticoagulado. Então, paciente com risco de sangramento é um problema para a gente. Tá? E varizes de esôfago é um problema, sim. Tá? Então, é um paciente que tem que ter mais cuidado. Por quê? Porque se esse paciente sangrar ou tiver que parar, lá onde fez aquela linha, aquela região é muito trombogênica, o paciente pode ter um AVC. Então, essa é um grande
Hoje em dia, o grande problema são esses pacientes com alto risco de sangramento, sim, como aquela outra paciente também, porque a gente deixa muito o paciente anticoagulado, a gente é agressivo na anticoagulação pós-procedimento. Com relação ao jovem identificado no relógio, até como essa paciente de ontem, até quando eu fui passar o caso para o Aníbal, também é o individualizar. E aí muito entra esse dado, porque o grande problema é isso, tem muito paciente assintomático e mesmo com burden alto, que quando ele fica mais sinusal, ele vê que ele era assintomático. Então, uma das coisas é o sintoma mesmo, tá? E a outra coisa é isso, essa paciente lá da UTI que eu fiz a ablação ontem, ela já tinha um ato que já estava, foi o primeiro episódio, mas tinha um ato já remodelado, tinha até um pouquinho de contraste, cardioverteu, ela recorreu, ela tinha muito trigger. Esse é um paciente, sim, que indicar mais precoce acaba sendo benéfico. Por quê? Porque eu preciso... o que é muito consagrado, e saiu um estudo recente naquele isolamento da parede posterior randomizado, não trouxe benefício, que é muito consagrado ao isolamento. Então, o paciente vai beneficiar o paciente que tem menos remodelamento atrial. Então, indicar precoce e antes de ter o remodelamento é benéfico. E aí a avaliação do remodelamento entra o estreio atrial, entra a ressonância do ato, ver fibrose, tem o Marruch mostra, então, que o paciente tem mais fibrose, ele vai ter um resultado pior. Eu, desde que a tecnologia evoluiu com esses catéteres Pentaray, eu sempre faço o mapa de voltagem pré e já vou, quando eu vou falar para o paciente, ó, foi bom que não tinha cicatriz atrial, não, aqui ele tinha cicatriz, pode ter um pouco mais de chance de recorrer. Então, toda essa informação é fundamental, sim, porque o que a ablação consegue fazer muito bem feito é esse, e com essas novas tecnologias, fazer o isolamento bem feito, e o paciente que é um ato normal, sem cicatriz, é um paciente que vai se beneficiar muito, e esse é o melhor, mas qualquer ferramenta que avalie essa fibrose atrial tem ajuda na decisão. Exato. Show, cara. Valeu, obrigado. Aníbal, a última pergunta. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Então tá bom. Boa noite. Eu só quero ver se o Cris, não sei se você tocou o assunto, eu entrei um pouquinho tarde, sobre a ablação epicárdica. Nós já tínhamos conversado uma vez, a ablação epicárdica através de mini-toracotomia, onde também, ao mesmo tempo, dá para fazer a exclusão do apêndice atrial. A ablação, nos estudos iniciais, e no caso existe aquela tecnologia do AtriCure, que é uma pinça que faz por toracotomia, que ele pinça as veias pulmonares por fora e faz a ablação. Essa tecnologia cirúrgica, que é diferente, imagina, eu tenho uma ponta de um catéter de 13 milímetros, eu vou fazendo ponto a ponto. A tecnologia mostrou que eu consigo fazer essas linhas agora, esses pontos ficarem mais perto para ficar uma linha homogênea. Mas é óbvio que eu ir lá e fazer uma lesão mais extensa é melhor, sim. E sempre a ablação cirúrgica, mesmo no passado, hoje em dia, é equivalente, acaba sendo melhor. O grande problema da ablação cirúrgica é a agressividade, né? O paciente sai com dreno, o pós-ablação tem muito mais dor. Lembra que eu falei, quase não precisa de UTI. Então, a grande limitação é sim o pós-operatório na ablação cirúrgica, mas fora do Brasil é muito comum fazer tanto a ablação cirúrgica por mini-toracotomia, ou quando vai fazer uma cirurgia de mitral, faz esse isolamento das vias pulmonares, sim. Aqui, até por conta de limitação de material e limitação de gente que faça, o número é bem menor, mas com certeza é uma estratégia, sim, para ablação por catéter, e ainda com a vantagem do apêndice, como tu falaste, embora o isolamento epicárdico do apêndice também tem limitações, né? No caso é o Lariat, que é um dispositivo que laça por fora o apêndice, tem limitações. A exclusão cirúrgica aí aumenta muito o tempo e por mini-toracotomia, não sei se é possível fazer a exclusão cirúrgica do apêndice, né? Então, tem aquele dispositivo que é um clipe, né? AtriClip. Coloca,
um minuto para você isolar totalmente o apêndice, né? Bom, obrigado, Cris. Bom, Cris, obrigado pela aula excelente. Essa aula ela veio a calhar no momento em que a gente está fortalecendo as subespecialidades cardiológicas do 9 de julho, não só a arritmia, mas também a doença coronariana, a cardio-oncologia. O Marcelo, que está aqui, é um dos que faz e atua nessa subespecialidade. E a gente pede a colaboração de todo mundo aqui presente, né, tanto das retaguardas como dos médicos do centro médico, que a gente aumente essa interação com as subespecialidades. Então, esses casos de FA em paciente com disfunção, sem disfunção, paciente jovem, é válido pedir uma avaliação do grupo da arritmia, para que se avalie a possibilidade de uma terapia diferente daquilo que a gente é acostumado a fazer, que é a terapia medicamentosa. E a gente pensa, e isso já está se construindo, nessa ideia, né, de concentrar e de ter um foco no nosso centro de arritmia, de ser um centro de ablação de FA, né, que é a ideia do CRIS, que é a ideia institucional, e a gente vai precisar da colaboração de todo mundo. Essa aula, de certa forma, ela vem aí como uma tentativa de construção do conhecimento para evitar essa inércia terapêutica, de às vezes ter uma dificuldade de indicar a ablação, mas saber que pode indicar para o especialista para uma avaliação. Eu acho que isso é muito saudável. E eu acho que é assim que a gente cresce e é assim que a gente oferece uma terapia mais moderna para os nossos pacientes. Gente, obrigado pela presença de todo mundo. Passamos aqui do tempo, mas foi excelente, aprendi muito aqui. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Cris. Obrigado para todo mundo que esteve presente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.